Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Certa vez, em uma fazenda situada numa cidade no interior da Suécia, uma pessoa desapareceu e, apesar da procura, seus pais não o conseguiram localizar nem na fazenda, nem nas imediações e em lugar algum. Imagine o desespero desta família. Os anos se passaram e seus pais nunca souberam qualquer notícia do filho, nem carta, nem qualquer indicação de que estivesse vivo. A notícia foi divulgada e seus pais, já com 76 anos de idade, 20 anos passados do desaparecimento, já não tinham nenhuma esperança de encontrar o filho. Mas de repente as coisas mudaram de figura. Um jornalista investigativo, que não desanimara de pesquisar o assunto, acabou descobrindo que em uma pensão na capital da Suécia morava um cidadão cujo nome não era idêntico, mas era parecido com o nome do cidadão que havia desaparecido há 20 anos. No mesmo dia que soube da notícia, este repórter foi direto para o local indicado. Mas chegando ao endereço, não o deixaram entrar na pensão porque já eram mais de 10 horas da noite. Insistente, não sei como, mas mesmo sem poder contatar diretamente a pessoa, acabou descobrindo, com alguém na portaria da pensão, a data de nascimento e o nome completo do cidadão que possivelmente poderia ser o desaparecido. Naquela hora da noite, certamente o repórter não conseguiria entrar em contato com a família em zona rural, onde o telefone e a comunicação não eram tão eficazes. O que faria qualquer pessoa normal nesta hora? Aguardaria o dia seguinte e entraria em contato com a família e confirmaria a data de nascimento e o nome completo do filho desaparecido. Até porque depois de tantos anos, poderia ser uma mera coincidência. Poderia talvez ser apenas uma semelhança de nomes. Mas este jornalista não era uma pessoa comum. Era de qualidade mais excelente pela determinação que possuía. Como se costuma dizer, tratava-se de uma pessoa que não deixava para amanhã o que poderia ser feito hoje. Pegou o carro e rumou em direção à fazenda. Já era de madrugada, o casal de velhos dormia, mas ele tinha uma informação, ele tinha uma missão tão importante que não poderia ser deixada para o dia seguinte. Que alegria indescritível quando o casal de velhos confirmou o nome completo e a data de nascimento que indicava tratar-se realmente do filho desaparecido. Este repórter, com sua determinação, fez a diferença tanto para com aquela família como para si próprio, porque este esforço extra trouxe para ele próprio também excelentes resultados. Primeiro, pela alegria que levou àquela casinha da fazenda, que com certeza é uma cena que ele jamais se esqueceria. E também porque esta emocionante história de grande interesse humano acabou aparecendo nos principais jornais da cidade e um dia depois se espalhou pela imprensa de todo o país, projetando certamente aquele jornalista que só teve êxito porque acreditou em uma notícia e de forma determinada foi à busca da confirmação e da verdade. Meu amigo, em todo o trabalho, todo o escritório, toda a indústria, toda a instituição, sempre há algo que precisa ser feito que de repente não está necessariamente registrado em suas tarefas específicas, nos normativos da empresa e nas atribuições do cargo. A maioria das pessoas, por comodismo ou omissão, sei lá, simplesmente passam por estas oportunidades por alto e se concentram apenas em sua obrigação. Estas são as pessoas comuns,
que você pode de repente, neste momento, refletir se não é este tipo de pessoa que habita o seu corpo. A verdade é que existem dois tipos de pessoas que jamais chegarão a grandes empreendimentos. O primeiro são aquelas que não fazem nem mesmo o que se espera delas. E a segunda são aquelas que fazem apenas o que a elas é pedido ou até ordenado. Com uma pessoa de iniciativa é diferente. Ela não faz apenas o que se espera dela, mas dá um passo além. Vê as coisas que precisam ser feitas e consideram não só um desafio, mas uma oportunidade para o seu crescimento com o aprender fazendo. Você já ouviu dizer, ou até já viu acontecer, como ocorreu muitas vezes em minha vida profissional, que uma pessoa que começa um dever com entusiasmo e disposição acaba obtendo muitas vezes maior sucesso do que a pessoa que, embora talentosa, tem falta de estímulo próprio. Aqui vale a famosa história do beija-flor, que queria apagar o incêndio da floresta. A história é antiga e conhecida, mas permitam-me repeti-la para fixar a importância da garra de uma pessoa que não abre mão da determinação para caminhar em busca do sucesso. Havia um grande incêndio na floresta. As chamas se elevavam a uma enorme altura e as árvores começavam a ser pouco a pouco destruídas pelo fogo. Os animais apavorados corriam em busca de abrigo, fugindo desesperadamente da catástrofe. Enquanto isso, um pequenino beija-flor voava velozmente até o rio, pegava no minúsculo bico uma gota de água e trazia até a borda da floresta, deixando-a a cair sobre as chamas. Observando o vai e vem da ave, uma coruja velha e ranzinza que ia passando por ali interrogou: "O que você acha que está fazendo, beija-flor?" "Não está vendo?" respondeu ele. "Estou trazendo água do rio para apagar o incêndio antes que ele destrua toda a floresta", respondeu a vizinha. "Você deve ser maluco", disse a coruja. "Não está vendo que é impossível apagar este incêndio enorme com essa gotinha de água?" "Sei disso", o beija-flor falou. "Estou apenas fazendo a minha parte." Moral da história: meu amigo, às vezes pode até acontecer de você começar um trabalho que até você mesmo acha que não pode fazê-lo, mas admitir que não consegue fazê-lo sem ao menos tentar pode destruir o seu respeito próprio. Às vezes é preferível enfrentar uma missão, mesmo que aos poucos, a permitir que o medo que temos dela esteja nos encarando constantemente. O trabalho, a missão pode parecer pesado demais para você algumas vezes, mas se houver perseverança, de repente o objetivo está atingido. Pode ser difícil terminar um trabalho, mas às vezes é ainda mais difícil começá-lo. Sejamos o repórter ou sejamos o beija-flor, o importante é fazermos a nossa parte. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, aguarde, já voltamos. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas
suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Nenhum homem é uma ilha. Nenhuma pessoa bem-sucedida conseguiu também chegar lá inteiramente sozinha. Em algum lugar, alguma vez, deve ter aparecido alguém que desempenhou em sua vida um papel importante. Nossa vida é tão entrelaçada com os outros que ninguém é capaz de conseguir o sucesso por si mesmo. Praticamente tudo o que sabemos aprendemos com os outros. Quase tudo o que fazemos está construído sobre o fundamento colocado por outras pessoas. Cada um tem sua contribuição a prestar e que só ele é capaz de dar. Todos nós conhecemos a velha história do gigante Golias. Quando ele apareceu na linha de frente, os soldados correram sem ao menos tentar lutar. Mas Davi, o jovem pastor, não corre. Enfrentou o gigante Golias com uma simples funda feita em casa e 6 pedras lisas tiradas de um riacho. Era tudo o que Davi precisava para se desfazer de um gigante que havia amedrontado todo um exército. Assim como Davi, nós somente encontraremos solução para os nossos problemas enfrentando-os com perseverança e não fugindo deles. Todos nós podemos enfrentar em alguns momentos dificuldades, podemos enfrentar derrotas e até mesmo tragédias de um tipo ou de outro. Ninguém escapa, mas nós não deveríamos perder muito tempo nos preocupando com isso. O fato de termos que encarar frustrações não é nem de perto tão importante quanto a nossa atitude em relação a estas frustrações. Fugir de um problema pode parecer a melhor maneira de lidar com ele. Alguns tentam fazer isso, apelando para vícios como drogas, excesso de bebida alcoólicas. Entretanto, meu irmão, a passageira sensação de bem-estar que o vício provoca nas pessoas dá a impressão de que escaparam de seus problemas, ou que alcançaram sucesso sem muito esforço que naturalmente é exigido pela realidade da vida. Quando passa o poder entorpecedor, principalmente das drogas, os problemas ainda existem e é bem possível que tenham ainda aumentado. Quem ama verdadeiramente a vida e quer aproveitá-la ao máximo, tentará desenvolver suas faculdades em vez de prejudicá-las e se enfraquecer. Não resolveremos nada não encarando os fatos ou tentando fugir da realidade. Encarar os obstáculos da vida com a força e a inteligência que Deus nos deu é a saída que o próprio tempo provou ser a melhor. Quando fazemos isto, é surpreendente notar que como as dificuldades e o medo desaparecem. Certa vez um homem que fora gravemente ferido num acidente automobilístico estava hospitalizado. As dores eram fortes e ele sabia que teria que sofrer por muito tempo. Apesar disso, conseguia manter seu estado de espírito. Quando um visitante quis saber quanto tempo ficaria de cama, sua resposta foi firme: apenas um dia por vez. Um dia por vez. Muitas vezes não são as circunstâncias presentes que levam as pessoas ao desespero. Não são os problemas de hoje que aniquilam a coragem, mas o remorso por coisas do passado ou o medo do futuro. Temos apenas um dia por vez na semana. Todos nós podemos enfrentar as dificuldades que temos de enfrentar hoje. Todos nós podemos levar os fardos de um dia. Todos podemos enfrentar as tentações de um dia. Todos podemos passar pelas provas de um dia. Agora, quando acrescentamos ao hoje os fardos de ontem e os de amanhã, é que enfrentamos um colapso, pois ninguém consegue carregar todos estes fardos ao mesmo tempo no mesmo dia.
Nós temos 2 dias na semana com os quais nós não devemos nos preocupar. Estão naturalmente separados de tal forma que não nos preocupemos com eles e nem deles tenhamos medo. Um destes dias é o ontem. As dificuldades e ansiedades de ontem, com suas dores, erros, desapontamentos, equívocos, passaram e não voltam mais. O outro dia com o qual não deveríamos nos preocupar tanto como fazemos é o amanhã. Amanhã, com seus possíveis obstáculos, fardos, perigos, promessas, erros, alegrias, tristezas, está tão fora de nosso alcance quanto o ontem. A ansiedade não nos ajuda em nada. Ela pode remover os problemas que teremos que enfrentar amanhã, mas pode nos enfraquecer ao ponto de nos tornarmos incapazes de encarar e enfrentar os problemas de hoje. Via de regra, as recordações que mais nos atormentam são aquelas relacionadas com decisões importantes. Se pelo menos eu tivesse escolhido outra profissão, porque eu não comprei aquele carro, porque eu não comprei aquele terreno, teria sido um investimento muito bom, muito importante. E o pior, se ao menos eu tivesse me casado com outra pessoa, ou tivesse ficado solteiro, solteira, teria sido melhor. Meu irmão, se permitirmos que os tais deveriam ter feito, ou deveria ter sido, dominarem nossa vida, vamos impedir o nosso desenvolvimento e limitar a habilidade de desfrutar o que temos e o que somos. Não é melhor, em vez de se lamentar, avaliar os benefícios que minha vontade e minha determinação são capazes de fazer com a graça e o amor de Deus? Com esta interrogação, nós encerramos mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo extraído do livro O Amanhã Começa Hoje, de Ralph Lone. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Confiam no Senhor, revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar.
pois confio